No vídeo de hoje vamos fazer a resolução do exame de primeira fase de 2023 de Físico-Química. Aqui no primeiro exercício diz-nos o seguinte: o relatório Nature Solutions to Climate Change do Fundo Monetário Internacional, publicado em 2019, refere que uma baleia vale por milhares de árvores no que diz respeito à captura de dióxido de carbono. As baleias alimentam-se de fitoplâncton, que é composto por seres microscópicos, fotossintéticos e que capturam dióxido de carbono na atmosfera. Ao fazê-lo, as baleias incorporam muito carbono no seu organismo. Quando morrem, afundam-se no oceano, depositando em média o equivalente a 33 toneladas de dióxido de carbono. Aqui na primeira pergunta, que era uma obrigatória, em qual das opções seguintes está representado o modelo tridimensional da molécula de dióxido de carbono? Ora bem, não era uma molécula difícil, portanto, é uma molécula que nós habitualmente já fazemos a sua representação na forma de estrutura, na forma através da notação de Lewis. No entanto, aqui o que vocês teriam que fazer era, portanto, se não soubessem, tinham que buscar o carbono, portanto, ele é 1s2, 2s2, 2p2. Verificar então que ele aqui tem 4 eletrões de valência. Portanto, significa que a sua representação através da notação de Lewis seria aqui com os 4 eletrões à sua volta. Depois podem ir buscar o oxigênio, portanto o oxigênio vai ser 1s2, 2s2, 2p4 e ele tem 6 eletrões de valência. O que significa que a sua representação através da notação de Lewis seria, ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora ao fazermos a molécula, ao fazermos aqui a representação, normalmente nós colocamos o carbono no meio e fazemos então aqui as ligações, portanto ele consegue estabelecer cada carbono, portanto aqui o que acontece é que ele já forma aqui um par não ligante e depois o que vocês conseguem fazer é associar portanto nós vamos pôr aqui 2 oxigénios, não é? Portanto, ou seja, há aqui repetição da mesma notação e depois vocês conseguem aqui fazer a associação dos eletrões que estão livres aqui na molécula de carbono ao respectivo átomo, portanto, e acaba por fazer aqui uma ligação dupla e ficam depois aqui os pares não ligantes aqui em torno do oxigênio. Portanto, então o que é que vocês aqui deviam procurar? Uma geometria linear, portanto, então, sendo uma geometria linear, já não podia nem ser a B nem a D, que aqui estava aqui a representação de uma geometria angular, e dentro do seu linear, vocês teriam que procurar uma ligação dupla, então significa que ficava a opção C. No exercício 2, qual das expressões seguintes permite calcular o volume ocupado pelas 33 toneladas de dióxido de carbono nas condições PTN? Ok, então vamos aumentar aqui um bocadinho o espaço para conseguirmos resolver aqui. Portanto, em primeiro lugar, diz-nos que está nas condições PTN, por isso então significa que o volume molar são os 22,4 decímetros cúbicos por mol. E depois dão-nos aqui a massa de dióxido de carbono, portanto, a massa de CO2, que está em toneladas, portanto, uma tonelada equivale a 1000 quilos, mas como estamos aqui a trabalhar em química, vamos precisar de passar isto, portanto, isto era 1 vezes 10 levantado a 3 quilos, mas como precisamos passar isto para gramas, acrescentamos aqui mais 3 casas, então acaba por ser 1 vezes 10 levantado a 6 gramas. O dióxido de carbono são 33 toneladas, ou seja, então 33 toneladas é o equivalente a ter 33 vezes 10 elevado a 6 gramas. Já o volume que nós queremos determinar de dióxido de carbono, podemos usar que é o N de dióxido de carbono vezes o volume molar, ou seja, fica a massa de dióxido de carbono a dividir pela massa molar vezes então os 22,4. A massa, vamos ter ali os 33 vezes 10 levantado a 6, vezes os 22,4 e fica a dividir pela massa molar, que também está no enunciado, que é 44,01 decímetros cúbicos. Então, a opção correta seria a opção B.
Portanto, 33 vezes 10 elevado a 6 vezes 22,4 e dividir por 44,01. Ok, vamos ao exercício 2. Diz o seguinte: as baleias produzem sons de frequências muito variadas. O documentário Descoberta 52, a busca da baleia mais solitária do mundo, lançado em 2021, conta à procura de uma invulgar baleia que vocaliza a 52 Hz. Frequência essa maior do que a das restantes baleias. Talvez por esse motivo não fosse ouvida pelas outras baleias, mesmo que se movimentassem nas mesmas águas e à mesma profundidade. Pode concluir-se que nessas condições, comparativamente ao som emitido pelas outras baleias, o som de 52 Hz, e agora vamos lá ver. Então, na primeira diz que seria mais grave. O que é que acontece? Nós sabemos que, de facto, a frequência, ou seja, a maior ou menor frequência, está relacionada com a altura do som. Por isso, vou só escrever isso aqui. Portanto, a altura do som, está relacionada com a frequência. E a altura pode ser um som mais alto, só que um som mais alto significa que é a mesma coisa que dizer que é um som mais agudo, e que então terá maior frequência. E depois temos então um som mais alto, um som mais grave, um som mais alto, um som mais baixo. E um som que seja mais baixo é um som que é mais grave. Isso significa então que tem menor frequência. Então, neste caso, o que acontece é que o som, este 52 Hz, que era a frequência desta baleia, era maior, portanto, ele dizia aqui, portanto, a frequência de 52 Hz estava acima da frequência das outras baleias. Então, significa que, comparativamente, este som seria um som mais agudo e não mais grave. Portanto, então, a primeira opção não podia ser. Depois, dizer que o som era mais, ou seja, que a frequência era maior, então significa que se propagava com maior velocidade. Mas atenção, que aqui dizia que eram as mesmas águas, então significa que no mesmo meio, ou seja, para o mesmo meio, a velocidade é a mesma. Tá bem? Portanto, para o mesmo meio, não altera a velocidade. Portanto, esta aqui também não estava correta. Depois, apresenta igual período. Ok, então nós sabemos que a frequência é o inverso do período, ou seja, também sabemos que o período é o inverso da frequência. Então, a baleia que apresenta maior frequência será a baleia que terá menor período. Ou seja, vai demorar, quanto maior a frequência, significa que menos é o tempo que demora a dar uma volta completa. Ou seja, não é? O tempo aqui, neste caso, de fazer uma oscilação completa. Então significa que também este som mais agudo vai ter menor período e não igual período. E isso deixa-nos com a última, porque na última nós sabemos que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, então também sabemos que o comprimento de onda é igual à velocidade sobre a frequência. Como nós neste caso estamos a manter constante a velocidade, então significa que podemos afirmar que o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. Então significa que se estamos a aumentar, neste caso, a frequência, vai diminuir o comprimento de onda. E essa então seria a opção correta. Agora, no exercício 2.2 diz o seguinte: os cientistas conseguem estimar o comprimento dos cachalotes através da análise dos ultrassons que estes emitem e do cálculo do comprimento do saco de espermacete, que é o D. A figura 1 é uma representação do cachalote na qual se evidencia um saco de espermacete que contém gordura e os sacos distal e frontal que contêm ar. O som é produzido na parte da frente da cabeça, junto ao saco distal, e percorre a distância d. Ao chegar ao saco frontal, o som é refletido, ok? Esta parte era bastante importante. Porquê? Porque, no fundo, o som ao ser refletido dá-nos aqui esta indicação de que, ou seja, ele vai ser produzido no saco distal, vai até ao saco frontal, vai ser refletido aqui e volta para trás. Portanto, significa que há aqui um som que vai ser captado, digamos assim, no saco distal, que percorreu aqui a distância D para um lado, D para o outro.
ok? Portanto, percorre aqui o dobro da distância. Porque ele diz que percorrer novamente a distância D. Então, quando chega ao saco distal, parte do som transmite-se para a água, formando o pulso P1. Enquanto o restante é novamente refletido para o saco, repetindo-se o processo que acaba por formar outro pulso. Claro que durante este processo vai haver aqui, ou seja, sempre que ele reflete perde energia, por isso é normal que nós vamos aqui verificar que os pulsos vão ficando com menos intensidade. A figura mostra o registro de uma série de pulsos de um cachalote detectados por um hidrofone e a respectiva escala temporal. Considera que o molde da velocidade de propagação do som do saco no espermacete é 1400 metros por segundo, determina o comprimento do saco de espermacete. Então aqui está um exercício em que vocês teriam que fazer medições aqui no nosso registro temporal, ou seja, vocês tinham que começar, vamos pensar o seguinte, ou seja, desde que é registado o primeiro pulso até que é registado o segundo pulso, o que é que acontece? Então vamos imaginar ou seja, este som que foi produzido aqui na parte da frente da cabeça, vai ao saco frontal, é refletido, certo? E quando chega aqui, forma-se o primeiro pulso. Depois há aqui uma parte que vai voltar a percorrer a mesma distância, voltar e forma-se o segundo pulso. Então significa que entre o primeiro pulso e o segundo pulso, há aqui, ou seja, ele é emitido, vai e volta, portanto, então durante este pulso é percorrido o dobro de D. E o dobro de D vai ser percorrido num intervalo de tempo que nós vamos precisar de medir, ou seja, eu vou precisar de saber quanto é que é este intervalo de tempo. Então o que é que vocês precisavam de fazer aqui? Portanto, isto era um intervalo de tempo que vai percorrer esta distância, que nós vamos precisar, porque se nós já sabemos a velocidade, então significa que a velocidade vai ser igual à distância percorrida sobre o intervalo de tempo. E a partir daqui nós vamos descobrir o D. Por isso eu tenho que saber, portanto a velocidade já sei, ou seja, é 1400, vai ser igual a 2D e preciso descobrir aqui o intervalo de tempo. Então, o que é que vocês aqui tinham que fazer? Ou seja, vocês tinham que ir primeiro, fazer uma primeira medição, ou seja, ir com a régua, e tinham que medir, eu vou só fazer aqui, não consigo pôr aqui a régua, mas vocês tinham que ir com a régua, e vou pôr aqui a cor, ou seja, tinham que medir, por exemplo, podiam fazer aqui, por exemplo, tinham que, queria pôr aqui um bocadinho salientado para vocês verem, tinham que medir esta distância aqui, está bem? Então, iam com a régua, portanto, e se medissem esta distância, ela ia dar 7,7 centímetros, ok? Que era o que vai corresponder ao meu intervalo de tempo, ok? E depois podem utilizar, foi o que eu fiz aqui, ou seja, eu utilizei vou só por aqui outra cor, que se fizesse a distância daqui, ou seja, a distância daqui até aqui, ok? Portanto, medi com a régua também. Esta distância deu-me... peço desculpa, esta distância aqui em cima não foi que me deu 7,7. Esta distância aqui em cima deu-me 3,85, nem estava a pensar, deu-me 3,85 centímetros. Esta distância aqui em baixo é que me deu 7,7 centímetros. E que corresponde a este intervalo de tempo. Ou seja, significa que de 8.180 milissegundos até 8.190 milissegundos vão 10 milissegundos. E agora, vamos poder estabelecer aqui, sendo assim, ou seja, o que é que eu posso dizer? Então, em 10 milissegundos, ela conseguia percorrer 7,7 centímetros. Em 3,85 centímetros, quanto é que ela consegue percorrer? Que é o nosso intervalo, que é a nossa, ou seja, qual era o nosso intervalo de tempo? Então, o intervalo de tempo vai ficar 10 vezes 3,85 a dividir por 7,7, ou seja, vai dar 5 milissegundos, ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Portanto, sendo assim,
a nossa velocidade, como já tínhamos escrito ali em cima, vou só já passar aqui para, então, 1400, vai ser igual a 2D sobre este intervalo de tempo, então, que eu fui descobrir ali. Ou seja, 1400 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 2D. E, portanto, o D seria 1400 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 2. Ou seja, a distância seria de 3,5 já em metros. Portanto, aqui o nosso... se vocês quiserem estar aqui, eu vou mostrar aqui os critérios de correção aqui desta. Portanto, vocês tinham que determinar o valor solicitado percorrendo as seguintes etapas, ou seja, obter o intervalo de tempo dos dois pulsos consecutivos, ok? Era 4 pontos, tá bem? Portanto, era chegar a este resultado aqui, 4 pontos para este resultado. E depois, chegar ao valor da distância, era o resto dos pontos, ok? Portanto, estabelecer esta relação da distância ser o dobro, portanto, aqui receberiam depois os outros 6 pontos, juntamente aqui com esta secção de conclusão. Exercício 3. Diz-nos, o aço é formado essencialmente por ferro e carbono. Para melhorar alguma das propriedades do aço, como a resistência à corrosão ou ao calor, podem adicionar-se outros elementos. Adicionando-se cromo, obtém-se uma liga bastante resistente à corrosão atmosférica. Este aço, em contato com o dioxigênio presente no ar, forma uma película sólida protetora, não porosa e impermeável, maioritariamente de trióxido de dicromo. Então começa por perguntar, considera uma liga constituída por ferro, carbono e cromo. Destes elementos são metais, então nós sabemos que são metais, neste caso o ferro e o cromo, não é? Portanto o carbono é um não metal, portanto significa que já podíamos excluir o A e o B. E agora vocês tinham que ir à tabela periódica para verificar se eles pertenciam ao mesmo período ou ao mesmo grupo. Então, eu vou a tabela periódica, ok? E o que é que nós vemos? Que o ferro, ok? E o cromo, eles estão situados no mesmo período. Então, significa que, relativamente às opções, eles iam pertencer ao mesmo período ou pertenciam ao mesmo grupo, então significa que chegamos à conclusão que pertencem ao mesmo período. Na 3.2 diz-nos, mesmo perante um dano na superfície, a película de cromo de CR2 ou 3 autorrepara-se. Então é isso que nós estamos a ver aqui, não é? Nós temos o aço, ok? Depois temos aqui a formação de película e depois temos aqui o dioxigênio. Ou seja, aqui o aço vai ter o ferro, o cromo e o carbono. E depois temos aqui este contacto, ou seja, nós sabemos que esta película de CR2O3, ela é formada, segundo o que diz aqui, quando, ou seja, em contato com o oxigênio, não forma-se esta película, ou seja, o cromo associa-se ao oxigênio e forma esta tal película protetora. E depois o que é que nós estamos a ver aqui? Que houve aqui um dano, não é? Portanto, houve uma quebra na película e logo a seguir houve aqui a formação novamente de película, portanto, que me permitiu, ou seja, a proteção, neste caso, do aço, ou seja, do ferro. Ele pede para explicar como é que isto ocorre, esta resistência à corrosão. E diz, apresenta a razão pela qual a película torna o aço resistente à corrosão. Então o que é que acontece? Logo relativamente a este tópico, o que é que nós podemos explicar? Que há aqui, ou seja, esta resistência à corrosão é feita pelo que diz aqui no enunciado, ou seja, adicionando-se cromo, portanto obtém-se uma liga bastante resistente à corrosão, porque este aço em contato com o dioxigênio forma esta tal película que no fundo vai impedir que o dioxigênio entre em contacto com o ferro. Então nós podemos começar por explicar isso, ou seja, a formação, portanto vou começar por aquele primeiro tópico, portanto a formação da película permite, não é, que o O2 não entre em contacto com
o ferro presente no aço. Ok? Dificultando, não é? A sua corrosão. Depois diz, fundamenta o processo de autorreparação da película comparando o poder redutor do ferro com o do cromo. Então vamos pensar o seguinte, ou seja, ele diz-nos que, por isso eu tenho o oxigênio, não é? Portanto, e ele tem dentro da liga, não é? Dentro do aço, vocês têm o ferro e têm o cromo. Mas o ferro é que é protegido. Porquê? Porque isso, para haver proteção, e nós falamos isso várias vezes, ou seja, a proteção para o metal conseguir proteger o outro é aquela ideia de, ok, ele vai dar o corpo às balas, ou seja, é aquela ideia de que ele é que vai se oxidar, ou seja, o cromo é que se vai oxidar, em vez do ferro, e o ferro é que é protegido. Então significa que aqui vocês tinham que explicar que para o ferro ser, no fundo, protegido, na presença de cromo, então significa que o poder redutor do cromo é superior ao do ferro, sendo o cromo oxidado e não o ferro, né? Na presença de O2. Ok, então, relativamente aqui aos tópicos de resposta, eles diziam-nos, ou seja, o que é que vocês tinham que indicar? Referir que a película dificulta o contacto com o O2, com os metais da liga, evitando a sua oxidação e tornando o aço resistente à corrosão. E depois, identificar o cromo como metal com maior poder redutor por se oxidar, preferencialmente formando então a tal película quando ocorre um dano na superfície da liga. Portanto, ou seja, se vocês aqui quiserem, podem acrescentar, não é? Portanto, ele oxida, ou seja, oxida é a ideia que vai dar origem a íons, portanto, e podem acrescentar aqui, portanto, durante o processo de oxidação do cromo, este reage com o O2, levando à formação do CR2O3, que constitui a película de proteção da liga. Pronto. E é tudo neste. Vamos ao 3.3. No estado fundamental, o átomo de oxigênio, comparativamente ao átomo de carbono, apresenta, então vamos já fazer o seguinte, ok? O átomo de oxigênio, ok? Ele fica 1s2, 2s2, 2p4. Já temos aqui a distribuição eletrónica. O carbono é 1s2, 2s2, 2p2. Então, ele vai falar em número de energias de remoção. Ou seja, nós sabemos que o número de energias de remoção está associado ao número de subníveis, ok? Corresponde ao número de subníveis em que os eletrões estão distribuídos. Portanto, e neste caso é o número de energias todas, não é só de valência, por exemplo. Então, neste caso, nós temos 3 subníveis e aqui também temos 3 subníveis. Então, significa que ambos possuem 3 subníveis, logo possuem 3 energias de remoção. Como possuem o mesmo número, igual número de energias de remoção, podemos já escolher as opções C e D. E depois diz que o átomo de oxigênio, em comparação com o átomo de carbono, possui um maior número de orbitais de valência totalmente preenchidas ou um menor número. Então aqui, normalmente o que vos aconselho, bem, nós neste caso vamos olhar só para a parte dos, não vale a pena fazer para tudo, vamos só olhar para a parte de valência e vamos fazer as caixinhas, portanto, ou seja, para quem tem mais dificuldade,
Ou seja, aqui temos uma caixinha para o 2s2 e depois o P, que é constituída pelas 3 orbitais generadas, vocês faziam 1, 2, 3 e depois 4. Então significa que relativamente ao número de orbitais totalmente preenchidas, esta tinha 1, 2. Depois fazemos aqui as caixinhas para esta também, portanto era 1, 2 e aqui também fazemos as 3 orbitais degeneradas, mas só fica com 1, 2. Então, como também queremos saber o número de orbitais totalmente preenchidas, esta só tem uma. Então que chegamos à conclusão que o oxigênio tem o maior número de orbitais de valência totalmente preenchidas. Então ficava a opção A. Continuando. No exercício 4 diz o seguinte: um objeto sólido a uma dada temperatura é introduzido no recipiente isolado termicamente, completamente cheio de água líquida, a uma temperatura inferior à do objeto. Okay. Após um determinado intervalo de tempo, a água e o sólido entram em equilíbrio térmico. Esta experiência é repetida com um segundo objeto sólido que apresenta a mesma massa. Admita para as duas experiências que não ocorrem mudanças de estado físico e as massas da água são iguais. Então temos aqui que os dois objetos vão ter, objetos sólidos vão ter a mesma massa, portanto isto é importante, e depois as massas de água também são iguais. A figura 4 representa os gráficos de temperatura dos objetos e da água em função do tempo, para cada uma das experiências numa mesma escala. Conclua justificando qual dos objetos, 1 ou 2, apresenta maior capacidade térmica mássica. Ok. Então, eu vou misturar aqui um bocadinho cálculos com a justificação científica, porque posso fazê-lo dessa maneira também. E vamos pensar o seguinte, eu vou tentar aqui fazer um esquema muito pequenino, mas só para vos orientar. Então, para quem teve dificuldade naquilo que nos estão a dizer, então nós temos o objeto 1, certo? Pronto, o objeto 1, portanto, imaginem, vocês têm um recipiente com água, ok? Tudo isto é água, e eles colocaram lá um objeto que está a uma maior temperatura do que a água, ok? Portanto, isto é o objeto. Então, se o objeto se encontra a uma maior temperatura do que a água, significa que a transferência de energia vai ser feita do objeto para a água. Então, logo aqui eu posso chegar à primeira conclusão, é que a temperatura da água terá que ser menor do que a temperatura do objeto, até ela entrar em equilíbrio térmico. Depois temos o objeto 2, em que a situação vai ser exatamente a mesma. Até porque ele vai, ou seja, o recipiente vai estar na mesma, a situação é toda igual, portanto eles repetiram a experiência, ok? Por isso vocês vão ter aqui novamente o mesmo objeto, vai ser feita na mesma transferência de energia para a água, e eles mandam considerar que a massa do objeto 1 vai ser igual à massa do objeto 2, e a massa da água no recipiente 1 é igual à massa da água no recipiente 2. Agora, diz-nos aqui que o recipiente está isolado termicamente, ou seja, a variação de energia interna em cada uma das situações é sempre igual a zero. Então significa que, de uma forma geral, ou seja, sem especificar aqui para o objeto 1 ou para o objeto 2, eu posso dizer que para a variação de energia interna ser igual a zero, então significa que a energia recebida pela água mais a energia cedida pelo objeto teria que ser nula. Ou seja, isto é o mesmo que dizer que a energia recebida pela água vai ser simétrica da energia cedida pelo objeto. Então significa que agora, utilizando a fórmula da massa vezes capacidade térmica mássica vezes variação de temperatura, nós ficaríamos aqui com massa da água vezes a capacidade térmica mássica da água vezes a variação de, eu acho que chamaram θ a temperatura aqui, por isso variação de θ da água, e isto vai ser igual, vou só puxar isto para baixo, isto vai ser igual a assimétrico da massa do objeto, seja ele 1 ou 2, vezes a capacidade térmica mássica do objeto, vezes a variação de temperatura do objeto. Okay.
O nosso objetivo é comparar a capacidade térmica mássica dos objetos, então eu vou isolar aqui e vou explicar que, independentemente do objeto, a capacidade térmica mássica vai ser o simétrico da massa da água, vezes a capacidade térmica mássica da água, vezes a variação de temperatura para a água, a dividir pela massa do objeto, vezes a variação de temperatura para o objeto. Ok. Então, isto é o que vamos ter que fazer para os dois objetos para os podermos comparar. Então, agora nós vamos fazer, então, vou chamar, por exemplo, vamos fazer a capacidade térmica mássica do objeto 1, ok? A dividir pela capacidade térmica mássica do objeto 2 para os poder fazer então a comparação. Então, significa que vamos por aqui já o traço de fração, que vai ser grandote, e vai ficar menos, e agora, massa da água, na 1, vezes a capacidade térmica mássica da água, vezes a variação de temperatura no recipiente 1, a dividir pela massa do objeto 1, vezes a variação de temperatura para o objeto 1. Aqui em baixo fica menos, colocamos outra vez aqui o traço de fração, pomos então aqui a massa da água do recipiente 2, capacidade térmica mássica da água líquida, variação de temperatura da água 2, massa do objeto também 2, vezes variação de temperatura para o objeto 2. Agora, o que é que nós sabemos? Que a massa da água é igual. Então, a massa da água vai cortar. Capacidade térmica mássica da água líquida também é igual. E depois diz-nos que, vou só trocar aqui para outra cor, diz-nos que a massa dos objetos também são iguais. Pronto, então esta parte corta. E já agora os sinais também vão à vida. Então vamos ficar com a variação da temperatura da água na 1, a dividir por variação de temperatura do objeto na 1, sobre variação de temperatura da água no recipiente 2 e variação de temperatura do objeto também no 2. Fazemos a conta e isto vai dar variação de temperatura da água no recipiente 1 vezes variação de temperatura do objeto 2, a dividir por variação de temperatura da água no recipiente 2 vezes variação de temperatura do objeto no recipiente 1. Como está a multiplicar, eu vou separar isto em duas frações, ou seja, uma que fique variação de temperatura da água do recipiente 1 a dividir por variação de temperatura da água do recipiente 2. E depois aqui, variação de temperatura do objeto 2 a dividir por variação de temperatura do objeto 1. Ok. Agora, para conseguir fazer isto, eu vou ter, porque eu não preciso chegar a um resultado, eu preciso chegar a uma comparação. No fundo, eu preciso saber se isto vai dar maior que 1 ou menor do que 1. Então, agora sim, vamos aqui ao gráfico e vamos tentar perceber como é que são as variações. Então, aqui, para o primeiro gráfico, o que é que eu vejo? Que, deixem-me só por aqui ver se consigo... Por aqui umas setinhas. Ok, então, eu posso afirmar que isto aqui, ok, seria, daqui até aqui, seria a variação, ui, não preciso, a variação, porque está a descer, ok, portanto, e a temperatura está a ser cedida do corpo para a água, então isto é a variação da temperatura do objeto 1. E daquele lado, isto, se conseguir pôr outra vez a setinha, e isto daqui até aqui, mais ou menos, ok, é a variação. Ok, isto tem que andar sempre a mudar. Ok, isto é a variação da temperatura do objeto 2.
Reparem que, como eles estão à mesma escala, então eu daqui posso afirmar, que eu vou escrever cá em baixo, que a variação de temperatura do objeto 1 é maior que a variação de temperatura do objeto 2, ok? Ou seja, a variação de temperatura é a mesma coisa que dizer que a variação de temperatura do objeto 2 é inferior à variação de temperatura do objeto 1. Se eu passar para este lado a dividir, então eu estou a afirmar que a variação de temperatura do objeto 2 a dividir pela variação de temperatura do objeto 1 é menor do que 1. E, portanto, esta fração, ok? Esta fração aqui dá um resultado menor do que 1. Agora, relativamente à temperatura da água, vamos também comparar. Aqui em relação à temperatura da água, aqui é este bocadinho aqui, e deste lado é um bocadinho maior, ok? A seta vai até cá em cima. Então significa que, neste caso, eu vou só escrever aqui o que é que representa, ou seja, isto é variação da temperatura da água, eu usei o θ, variação de temperatura da água no objeto 1, isto é variação da temperatura da água no objeto 2. Então, neste caso, no 2 é maior do que no 1. Então, ou seja, no fundo, a variação da temperatura da água 1 se é menor que a variação da temperatura da água 2, então, passando este para este lado a dividir, a variação da temperatura da água 1 a dividir pela variação da temperatura da água 2 também vai ser menor do que 1. Então, se neste caso ambos os quocientes vão estar abaixo de 1, então posso afirmar que este resultado, a minha primeira fração, também vai ser menor do que 1. Ou seja, concluindo, se a capacidade térmica mássica do objeto 1 a dividir pela capacidade térmica mássica do objeto 2 é menor do que 1, então a capacidade térmica mássica do objeto 1 é menor que a capacidade térmica mássica do objeto 2. Portanto, pedia para concluir qual dos dois objetos apresenta maior capacidade térmica mássica e a resposta era o segundo objeto. Agora vamos ver os critérios de correção desta aqui aberta. Dizia o seguinte: elementos de resposta. Refere que nas duas experiências o módulo da energia cedida pelo objeto é igual à energia absorvida pela água ou equivalente. Ou seja, correspondia a este tópico, está bem? Que eu comecei aqui por relacionar. Portanto, está aqui o primeiro tópico. Se quiserem, posso pôr aqui. Portanto, este é o tópico 1 de resposta. Pronto, está aqui. Depois, refere que para as mesmas condições iniciais da água, massa e temperatura, nas duas experiências há uma maior transferência de energia do objeto 2 para a água, uma vez que a temperatura de equilíbrio térmico atingida é superior na experiência 2. Então significa que nós chegamos à conclusão disso aqui, está bem? Portanto, ou seja, na experiência 2, portanto, em termos da transferência da água, está bem? Este é o tópico 2. Que depois eu acabei também por utilizar aqui. Depois, conclui que para as mesmas condições iniciais, massas e temperaturas nas duas experiências, que foi no fundo toda a parte da simplificação, como a temperatura de equilíbrio atingida pelo objeto 2 é superior à do objeto 1, ok? Portanto, a temperatura, ou seja, está aqui, a temperatura do objeto 2 é menor que a temperatura do objeto 1, ok? Esta parte aqui. E isto pertence ao tópico 3, mas também toda esta parte. Então, a capacidade térmica mássica do objeto 2 é maior do que do objeto 1 ou equivalente. Então, significa que tirávamos depois esta parte, também pertence ao tópico 3. Por isso, estão aqui todos os tópicos, está bem? Estão aqui explicados um bocadinho mais em termos de cálculo, mas está justificado na mesma. Exercício 5.
A figura 5 ilustra um prédio que tem 3 lances de escada, cada um com 2,80 metros de altura. Tem 3 lanços e um elevador cuja cabina tem 300 kg de massa. Para se deslocar do resto de chão até ao terceiro andar, uma pessoa de massa 75 kg pode utilizar o elevador ou as escadas. Admita que a pessoa e o conjunto pessoa mais cabine são sistemas redutíveis ao seu centro de massa e que o solo é o nível de referência da energia potencial gravítica. Considera o referencial ao Y representado na figura, ok? O sentido é de baixo para cima. E a primeira pergunta é: qual é a razão entre as variações das energias potenciais gravíticas do conjunto pessoa mais cabine mais terra, no trajeto pelo elevador, e depois do conjunto pessoa só mais terra, no trajeto pelas escadas? E aqui a pousar na mesma, do resto de chão até ao terceiro andar. Ok, então nós aqui queremos comparar a variação de energia potencial gravítica e vamos fazer a variação de energia potencial gravítica considerando a pessoa, mais a cabine, mais a terra, interação gravítica com a terra. E depois aqui era a variação de energia potencial gravítica só da pessoa mais a terra. Então aqui vocês podiam dizer que era massa vezes, ou seja, a massa, vou chamar massa 1 aqui à pessoa mais cabine mais terra, está bem? Portanto, massa, vou pôr aqui em baixo. A massa 1 é a massa da pessoa, vamos por aqui, mais terra, mais a massa da cabine, ou seja, no fundo são os 75 mais 300, ou seja, 375 kg. E depois a massa 2 é da massa, portanto, a interação da pessoa mais terra só, no fundo, que é 75 kg. Então é a massa 1 vezes a aceleração gravítica vezes a variação de altura e a massa 2 vezes a aceleração gravítica vezes variação de altura. Reparem que a variação em termos de altura vai ser exatamente a mesma, por isso tanto faz ele ir pelo elevador como pelas escadas, que mesmo nas escadas ele fazendo este trajeto, a variação de altura só me interessa a altura final e a altura inicial, que é a mesma, porque eles vão ambos para o terceiro andar. Portanto, esta parte corta e iam ficar só com o quociente entre as duas massas, ou seja, o 375 a dividir por 75, que seria igual a 5. E, portanto, a resposta correta seria a opção D. Depois, de elevador, o percurso do resto de chão até ao terceiro andar demora este intervalo de tempo, 10 segundos. Admito que o elevador se desloca e aqui, eu quando comecei a ler, como tinha aqui várias informações, eu resolvi, porque para mim era mais fácil, resolvi fazer aqui um gráfico, ou seja, começar a imaginar aqui um gráfico de velocidade em função do tempo. Ok? Portanto, um pequeno esboço, não era para ser nada, era só para termos aqui uma representação das informações. Portanto, eu tenho, vamos por aqui, velocidade em metro por segundo em função do tempo. Ok. Então, admito que se desloca durante o primeiro e segundo movimento com uma aceleração, cuja componente escalar é positiva, e nós sabemos que o declive do gráfico é a aceleração, portanto, então significa que de 0 a 1, ok? A aceleração, e nós não sabemos quanto é que é, mas a aceleração vai ser positiva, ok? Portanto, vamos por aqui um declive positivo no gráfico. Depois, diz-nos que, portanto, isto é o correspondente aqui à primeira parte. No primeiro segundo, com uma aceleração cuja componente é positiva. Depois, no instante 1 segundo, atinge aqui a velocidade máxima, ok? Velocidade máxima, que mantém durante 8 segundos, ou seja, se mantém durante 8 segundos, vai até ao 9 segundos, está bem? Portanto, isto é para manter durante aquele intervalo de tempo, então a velocidade fica constante. Por isso vamos por aqui o mesmo valor para a velocidade. Depois dos 9 segundos até aos 10 segundos, o elevador desloca-se com uma aceleração cuja componente é negativa até parar. Portanto, então significa que depois vai aqui aos 10 segundos e vai reduzir a aceleração, portanto, ou seja, a aceleração vai ficar negativa, diminui a velocidade e
a aceleração passa a ser negativa, a redução é da velocidade, até que vai se anular. Considero que o modo de aceleração é constante durante o primeiro e o último segundo, ou seja, no fundo que o declive aqui do gráfico é constante, por isso podemos calcular o declive. Determina o modo de aceleração máxima que o elevador atinge. Reparem que nós sabemos que a distância entre o primeiro andar e o terceiro andar, ou seja, vai ser a distância que o elevador percorre, certo? Então vamos imaginar, ou seja, quando o elevador está aqui, ele preenche aqui esta cabine, ele vai ter que subir 2,80 mais 2,80. Eu estou a fazer pela parte de cima do elevador, está bem? Então, a parte de cima vai depois para aqui, quando chega ao primeiro andar, mais 2,80, chega aqui e depois chega aqui em cima percorre o resto, ou seja, os 2,80. Então, significa que a distância percorrida pelo elevador, ou seja, esta distância seria 3 vezes 2,80. Só que nós também sabemos que a área do gráfico, velocidade-tempo, nos dá a distância, por isso então eu fui determinar qual foi a distância. Ou seja, então eu sei que estes 3 vezes 2,80 seria dada pela minha área do gráfico. A área do gráfico eu posso fazer base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Portanto, íamos ficar que 3 vezes 2,80 seria igual, ora bem, a base maior era 10, por aqui é azul, portanto, isto era a base maior aqui são 10, a base menor é 9 menos 1, portanto é 8, e a altura é aquilo que nós não sabemos. Ou seja, então fica 10 mais 8 a dividir por 2 vezes a velocidade máxima. E agora vamos resolver esta equação para descobrir quanto é que é a velocidade máxima. Então ficava 3 vezes 2,80 que dá 8,40. Seria igual a 18 a dividir por 2 que dá 9, por isso fica 9 vezes a velocidade máxima. E, portanto, podemos aqui descobrir que a velocidade máxima acabaria por ser 8,40 a dividir por 9. Ou seja, a velocidade máxima seria aproximadamente 0,93 metro por segundo. Ok, então vamos só verificar aqui os critérios desta. Portanto, eles aqui fizeram, obtém a partir das equações de movimento ou deslocamento, obtém a partir das equações de movimento, e eu estabeleci aqui a relação, portanto, esta aqui, estabeleci logo esta relação do 3 vezes 2,80, ok? Por isso eu estabeleci ali através do gráfico, aqui esta era a mesma ideia, e chegamos, ou seja, em vez de juntar, em vez de fazer uma a uma, portanto, juntei aqui, tá bem, mas está explicado aqui no gráfico. E depois calculamos o módulo da velocidade que dá então os 0,93. Depois, qual das opções seguintes corresponde ao esboço do gráfico da intensidade da força normal que o elevador exerce sobre a pessoa em função do tempo? Ok, então nós temos que imaginar que nós temos então o nosso elevador, não é? Temos a pessoa aqui dentro, e na pessoa, no fundo, vai estar, ele diz-nos que está a atuar a normal, que é a força que o elevador exerce na pessoa, e depois não esquecer que também temos o peso. Agora a questão é perceber qual é que será a relação entre estas forças ao longo do movimento. E acho que aqui ajuda-me a perceber, portanto, como eu fiz um bocado ali aquele gráfico, isto ajuda-me a perceber o seguinte, que no primeiro segundo, ou seja, dos 0 aos 1 segundos, não é? O que é que nós verificamos? Que a força resultante está, ou seja, que a velocidade, não é? Vimos ali no gráfico de cima que a velocidade aumenta, ok? Portanto, chegamos à conclusão que a aceleração era positiva, mas isso também já dizia no enunciado, não é? Portanto, eu pus aqui no gráfico, mas aqui já dizia, não é? No primeiro segundo, que uma aceleração cuja componente escalar é positiva. Então chega à conclusão que a força resultante tem que ser positiva, mas neste caso a força resultante resulta da soma de duas forças que, não esquecendo aquele pequeno referencial que estava aqui a ser desenhado cá em baixo, então significa que a força normal é a força que vai com o sentido do movimento e o peso é que está para baixo. Então eu posso afirmar aqui que a normal, neste caso, tinha que ser superior ao peso, em termos de intensidade.
Depois, do 1 até chegar aos 9, é quando a velocidade ficou constante. Quando a velocidade fica constante, a aceleração fica zero, o que significa que pela segunda lei de Newton, eu teria que a força resultante teria que ser zero. Para a força resultante ser zero, neste caso, então a normal passa a igualar ao peso, não é zero. Depois, no último segundo, ou seja, dos 9 aos 10 segundos, o que é que nós vimos no enunciado? Que a aceleração vai ser negativa, ou seja, porque a velocidade diminui, neste caso, nós já fizemos a conclusão ao contrário, mas se a velocidade diminuiu e nos diz que a aceleração vai ser zero, então podemos concluir que a força resultante também seria negativa. Então, neste caso, eu chego à conclusão que a normal passa a ser menor do que o peso. Então, eu preciso de um gráfico, em primeiro lugar, que já sabemos que de 1 a 9 a normal não vai ser nula, porque o peso também não é nulo, não é? Então, este peso não é diferente de zero. Então, significa que eu posso excluir os gráficos A e C, porque aqui puseram que a normal teria uma intensidade nula. Depois ficamos com os gráficos B e D, só que a força resultante, ou melhor, a normal, é uma força que é constante ao longo do movimento, até porque também dizia que a própria aceleração era constante. Então não faz sentido ver um aumento e uma diminuição. Ou seja, o que faz sentido é que a representação seja feita de uma força que está a ser constante ao longo de um dado intervalo de tempo. Por essa razão teríamos de excluir o D e ficávamos só com a opção B. Na 5.3 diz-nos: no interior do elevador, uma pessoa observa-se ao espelho. Este encontra-se disposto numa posição inclinada, fazendo um ângulo de 80 graus com a base do elevador, como se representa na figura 6. Dois raios luminosos são refletidos no espelho e atingem os olhos da pessoa. O ângulo de incidência do raio que dá origem ao raio refletido 1, que é paralelo ao Sol, é de 40 ou 10, é a segunda das opções que nós temos aqui, e vai ser maior ou menor do que o ângulo de incidência do raio 2. Então, o que nós estamos a ver aqui são já os raios refletidos. E para serem os raios refletidos, significa que já bateu, né? o raio incidente bateu, fez ali um ângulo de incidência com a normal ao espelho, e então significa que nós precisávamos aqui de traçar a normal. Ou seja, vocês aqui com a régua, tá bem? Conseguiam aqui com um bocadinho mais de precisão, talvez, do que eu vou conseguir fazer aqui, mas vocês aqui deveriam ter traçado, ou seja, para o primeiro raio, deveriam ter traçado a normal. Ou seja, que é o que eu vou traçar agora. Por isso, a normal ficava assim, ok? Para ser mais ou menos perpendicular ao plano, ou seja, no fundo vai fazer aqui, tá bem, um ângulo de 90 graus, ok? Este ângulo aqui, a normal, portanto, e depois teriam aqui o raio incidente, tá bem? Portanto, e a normal faz aqui um ângulo de 90, ok? A normal faz aqui um ângulo de 90. Ok. Só que, por outro lado, ele dá-nos aqui indicação de que este raio, ok, é paralelo, portanto, estes dois são paralelos. Então, em termos matemáticos, se nós pensarmos, ou seja, se eu tiver uma linha, ok, e temos aqui uma reta, depois temos aqui outra reta, se eu conseguir desenhar era ótimo. Pronto. E depois temos aqui o espelho, está bem? O espelho será a reta que vai intersetar estas duas retas paralelas. E agora, se olharmos aqui para o ângulo que me dão, portanto, eles estão-me a dar, no fundo, este ângulo de 80, ok? Por isso, este ângulo de 80, por causa aqui dos ângulos de lados paralelos, então este ângulo aqui também seria de 80, que é este ângulo aqui em cima, está bem? Só que, como o raio incidente faz, ou seja, como este ângulo também é de 90, então faz com que o ângulo que o raio refletido faz com a normal seja o resto, seja 10 graus. Então significa que eu chego à conclusão que tem que ser 10, ou seja, o ângulo que o raio refletido faz com a normal, pelo menos o raio 1. E agora, se eu fizer a mesma coisa aqui para o raio 2,
Não vou precisar de calcular exatamente o ângulo, até porque este raio 2 já não é paralelo ao solo, mas, vamos ver se eu consigo desenhar aqui um bocadinho. Tenho que também desenhar aqui uma normal, está bem? Portanto, isto ficava aqui, vou por aqui, este assim, ok? Isto é a normal, o que significa que o ângulo refletido 2, que faz com o ângulo que ele faz com a normal, seria este aqui. Okay? E este ângulo aqui será superior àquele. Então significa que eu posso afirmar que o ângulo de incidência, ou seja, o raio refletido 1, que é paralelo ao solo, é de 10 graus, o ângulo refletido, e é menor do que o ângulo de incidência do raio 2, ou seja, este ângulo de 10 graus será, comparativamente com o ângulo que o raio 2 vai fazer com a normal, será menor. Então significa que esta aqui está incorreta e ficávamos com a opção C. Continuando, diz-nos que durante uma falha de eletricidade no prédio, uma pessoa desce as escadas com uma lanterna e a pilha desligada. No circuito elétrico da lanterna, o sentido real da corrente, e normalmente aqui, quando nós fizemos revisão disto, eu dou-vos sempre o contexto histórico e lembro-vos que nós temos um sentido real e um sentido convencional, porque na altura em que foi estudada a eletricidade, digamos assim, acreditava-se que, ou seja, só se sabia da existência de prótons. Então achava-se que a corrente elétrica, ou seja, porque os prótons seriam, portanto, ou seja, vocês se imaginarem o circuito, não é? Vocês têm o polo positivo e o polo negativo, pronto. E achava-se que no circuito elétrico, que uma vez que as cargas que andavam aqui eram cargas positivas, então achava-se que a corrente elétrica, ou seja, era do polo positivo para ou seja, as cargas positivas, não é? Eram atraídas para o polo negativo, porque se achava que eram que as partículas que estavam aqui eram prótons. Só que o que é que aconteceu? Com a evolução, não é? E com os estudos que começaram a ser feitos, verificou-se que afinal não eram prótons, mas sim eletrões. E os eletrões, como têm carga negativa, então significa que eles vão se deslocar para o polo positivo da pilha. E este era o que acontecia na realidade, ou seja, na realidade, o sentido real da corrente elétrica é do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, só que manteve-se o outro, só que passou-se a chamar ao outro, que é do positivo para o negativo convencional, em oposição a este, que é o real. Depois, a pilha, enquanto gerador, é um gerador de corrente contínua. Então significa que sobra a opção D. Na 5.4.2, diz-nos que o gráfico da figura 7 traduz a curva característica da pilha, ou seja, a curva característica nós sabemos que é U igual à força eletromotriz menos resistência interna vezes I. Sabemos que o E representa a ordenada na origem da reta e a resistência interna é o módulo do declive, ou seja, é o simétrico do declive. Qual das opções seguintes pode representar as características desta pilha? Reparem que isto foi feito uma regressão linear para obter esta reta, por isso significa que se vocês fossem colocar estes pontos, e podiam fazer isso, ou seja, se vocês tivessem dificuldade, ou até para conseguirem obter exatamente estes valores, vocês podiam pegar nestes 6 pontos e fazer uma regressão linear na vossa calculadora e ver qual era a equação da reta que vocês iriam obter. Eu vou fazer à mão, portanto, ou seja, vou deduzir a equação da reta através apenas de 2 pontos da reta. No entanto, tenho a consciência que, como vou fazer só através de 2 pontos, aquilo que eu vou obter não vai ser exatamente os valores que estão ali nas opções, mas vai ser próximo, porque quando nós fazemos ou seja, a regressão linear, o que faz é um ajuste daquele conjunto de pontos a uma reta, está bem? Por isso é normal que possa não bater exatamente naqueles resultados, mas vai dar próximo. Então, eu vou chamar A este ponto aqui, que até está em cima da reta, portanto, vou chamar A ao ponto 0,45.
E depois vou usar aqui, ou seja, eu podia usar aqui outro dos pontos, e talvez o ponto mais correto até aqui a usar seria este, ok? Que é o pontinho que está mais próximo da reta, e por isso o desvio é menor. Ou, pronto, usando aqui outros pontos, vocês vão ter também valores para declive e a ordenada de origem, mas podem ser por aproximação. Então vamos começar por calcular o declive da reta, ou seja, vamos usar a fórmula matemática, a ordenada do ponto A menos a ordenada do ponto B, abscissa do ponto A menos a abscissa do ponto B. Portanto, 5 menos 4,5 a dividir por 0,40 menos 0,80. Então, fica 5 menos 4,5, 0,40 menos 0,80, e isto vai dar aproximadamente dava menos 1,25, mas eu vou arredondar para menos 1,3 para estar de acordo ali com as opções, está bem? Então significa que sai a B e sai a D. Então, como y é igual a declive vezes x mais b, passando, posso substituir aqui no ponto A, e fica 5 é igual a declive vezes 0,40 mais b. Então significa que 5 mais 1,3 vezes 0,40 igual a b, fica aproximadamente também, vai-me dar 5,5. Então significa que a fórmula, ou seja, a reta ficava y igual a menos 1,3x mais 5,5. Agora, fazendo esta reta com as variáveis, fica u é igual a 5,5 menos 1,3 i. Então, significa que a força eletromotriz seria 5,5. Ou seja, dá a opção A. Agora, na 5.5, diz-nos o seguinte. No pátio do prédio, uma pessoa testa os ressaltos de uma bola de ténis. Então, vou fazer aqui um gráficozinho já para nos auxiliar. A bola de ténis é abandonada de uma altura h relativamente ao solo. Então, vamos pôr aqui a altura. E ela diz-nos que é abandonada aqui de uma determinada altura, originando vários ressaltos. Então, ela vai cair. Ok? Portanto, isto era a altura inicial. Vou só aqui pôr só mesmo aqui H. Depois, quando ela ressalta, ok, vai atingir, isto seria no fundo a altura após o primeiro ressalto, e depois isto seria a altura após o segundo ressalto. E nós sabemos que as alturas vão sendo inferiores porque o que é que acontece? Apesar de existir conservação de energia ao longo da queda, ok? Por exemplo, ela vai cair aqui com a mesma energia, mas quando bate, vai haver aqui dissipação de energia, e então significa, quer aqui, quer aqui, quer aqui, o que significa que a energia cinética com que ela parte vai ser menor, e ao ser menor, como depois vai haver conservação de energia, ela vai atingir uma menor altura, e isso vai ser consecutivamente, bem? Por isso vai perdendo sempre altura. A trajetória da bola é retilínea, a resistência do ar é desprezável, portanto, então daí eu estar a afirmar que havia conservação de energia mecânica ao longo do ressalto. A bola pode ser representada pelo seu centro de massa e o solo é o nível de referência da energia potencial gravítica. Considera que em cada salto, 50% da energia cinética é dissipada no impacto com o solo. Qual das expressões permite calcular a altura máxima atingida pela bola após o segundo ressalto? Então, eu quero saber H2. Ok. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui, está bem? Portanto, ou seja, no primeiro ressalto, neste ressalto aqui há amarelo, ok? Portanto, eu vou pôr aqui a corzinha. Okay? Não é no ressalto, ou seja, aqui nesta primeira salto, no fundo, ou seja, quando ela desce pela primeira vez, o que é que vai acontecer aqui? Ela, quando chega aqui, ela vai dissipar energia, por isso, na passagem do amarelo para o verde, ok? Por isso, quando ela passa do amarelo aqui para o salto verde, ela vai haver aqui uma dissipação de 50% de energia. Então, significa que eu posso afirmar que na parte amarelo, portanto, a energia com que ela parte aqui, ok? Que esta é a energia
ela aqui parte sem... Pronto, ela seria energia mecânica, está bem, mas a energia mecânica no início vai ser igual à energia cinética mais a energia potencial, mas ela como parte com velocidade zero, então vai ficar só massa vezes gravidade vezes altura inicial, ok, que é H, e essa energia vai ser conservada até chegar aqui. Ok? Portanto, significa que a energia, vamos por aqui no amarelo, que é para ser mais fácil, a energia cinética antes do ressalto, ok? A energia é igual à energia mecânica no início, ou seja, é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Mas quando ela ressalta, ela perde 50% de energia. Então, perde 50%. Então, significa que ao longo da parte verde, a energia mecânica, não é? Portanto, ao longo do ressalto, vai ser sempre 50% deste valor. Então, significa que quando ela chega aqui, ok? Portanto, a energia, digamos, pronto, aqui vai ser a mesma coisa. Também a energia mecânica neste ponto vai ser igual à energia cinética mais energia potencial, mas não tem energia cinética, por isso vai ser só igual à energia potencial. Mas para haver conservação de energia, a energia potencial aqui tem que ser igual à energia cinética quando vem. Então eu posso dizer que a energia potencial na parte 1 vai ser igual à energia cinética quando ela parte, ok? Que eu vou chamar aqui energia cinética 1, tá bem? Portanto, quando ela chega aqui, ou seja, só que esta energia cinética foi 50% da energia cinética antes. Ou seja, vai ser 0,50 vezes massa GH. E depois, quando ela passa para a parte rosa, vai acontecer o mesmo, ou seja, ela durante a descida conserva, não é? Só que depois chega aqui, bate e perde outra vez outros 50%. Então volta a perder, portanto perde outra vez 50%. Então significa que quando ela vai ressaltar, ou seja, quando ela vai aqui, que é, podemos chamar-lhe de energia, vou por aqui, energia cinética 2, a energia cinética 2, okay, energia cinética 2, já é 50% da energia cinética 1, ou seja, é 50% de 50% da massa vezes a altura, a gravidade vezes a altura inicial. Então significa que é 0,25 vezes a massa vezes a gravidade vezes a altura. Só que ao longo deste trajeto, ou seja, desde que ela ressalta até chegar cá em cima, a energia mecânica volta-se a conservar e, portanto, a energia mecânica neste segundo ressalto, que era igual à energia cinética mais a energia potencial, como quando ela chega cá em cima fica sem energia cinética, porque fica com velocidade zero, então posso dizer que a energia potencial aqui é igual à energia cinética no ressalto. Então, a energia potencial quando atinge a altura no 2 é igual à energia cinética com que parte e, portanto, a massa vezes a gravidade vezes a altura em 2 é igual a 0,25 vezes a massa vezes a gravidade vezes a altura. Cortando, vamos chegar à conclusão que a altura em 2 é 0,25 da altura inicial. Como 0,25 é 1/4, então fica 1/4 de H, ou seja, chegamos à conclusão que seria a opção C. Exercício 6 diz-nos que, ok, o ácido nítrico é considerado um ácido forte, sendo bastante corrosivo. É um dos compostos químicos mais produzidos mundialmente. Desde 1902 é preparado industrialmente em 3 etapas sequenciais. Temos a combustão do amoníaco para formar o monóxido de nitrogênio. Temos a etapa 2, que é a oxidação do monóxido de nitrogênio para dar dióxido de nitrogênio. E a etapa 3, que é a reação do dióxido de nitrogênio com a água e assim aqui formar o HNO3. Então vamos aqui ao primeiro exercício, ao 6.1, e diz: completa o texto seguinte fazendo corresponder a cada letra o número da opção correta. Escreve na folha de respostas cada uma das letras seguida do número que corresponde à opção selecionada. A cada letra corresponde um só número. Então, a molécula de NH3 tem 10, 8 ou 6 eletrões de valência.
Então vejamos, a molécula de NH3, portanto, ela é composta pelo amoníaco, é composta pelo nitrogênio, cuja distribuição eletrónica é 1s2, 2s2, 2p3, também 3, 4, 5, 6, 7. Então, os eletrões que entram para fazer a ligação são os eletrões de valência, por isso o nitrogênio é 1, 2, 3, 4, 5. Por isso já podemos fazer aqui a ligação. E depois vai fazer aqui a ligação ao hidrogênio, o que significa que ao todo temos 2, 4, 6, 8 eletrões de valência que fazem aqui parte da ligação. Depois, sendo 2, 4 ou 0 o número de eletrões não ligantes. Então vamos lá ver, o número de eletrões não ligantes corresponde aqui apenas a este, ou seja, que é o par não ligante que provém aqui do nitrogênio. Então significa que corresponde a um par de eletrões não ligantes, ou seja, 2 eletrões não ligantes. O que confere uma geometria, portanto, a existência de um par não ligante vai contribuir para que esta molécula seja polar, e então das três geometrias que nós tínhamos, tetraédrica, piramidal trigonal e triangular plana, só a piramidal trigonal é que corresponde a uma geometria aqui que iria contribuir para a polaridade desta molécula. Então significa que a nossa resposta seria o A correspondente ao 2, o B correspondente ao 1 e o C correspondente ao 2. Vamos agora ao 6.2. Os números de oxidação do nitrogênio nos compostos NH3 e HNO3 são, respectivamente. Ora, vamos lá, por isso, o NH3, por isso, para descobrir o número de oxidação, seria o número de oxidação da molécula dá igual a 0. Portanto, o número de oxidação do nitrogênio mais 3 vezes o número de oxidação do hidrogênio seria igual a 0. Ou seja, o número de oxidação do nitrogênio mais 3 vezes o número de oxidação do hidrogênio, que é mais 1, seria igual a 0. Portanto, o número de oxidação do nitrogênio vai ser igual a menos 3. Portanto, já podemos com isso descartar a opção A e a opção B. E agora vamos ao HNO3 e fica que, mais uma vez, o número de oxidação da molécula seria 0. Então, o número de oxidação do hidrogênio mais o número de oxidação do nitrogênio mais 3 vezes o número de oxidação do oxigênio seria igual a 0. Por isso fica mais 1 mais o número de oxidação do nitrogênio e 3 vezes o número de oxidação do oxigênio. Por isso fica mais 1, número de oxidação do nitrogênio, menos 6 é igual a 0, isto vai dar menos 5, ao passar para outro membro fica mais 5. Então significa que a opção correta seria a C. Vamos agora ao 6.3 e diz o 6.3, considera que nas duas primeiras etapas do processo de Ostwald se dá a conversão completa dos reagentes em produtos e que na terceira etapa tem um rendimento de 75%. E queremos determinar qual é a massa de NH3 em quilos necessária para produzir 1200 toneladas de HNO3. Por isso, isto é um daqueles exercícios que vamos ter de fazer aqui um bocadinho ao contrário, ou seja, nós já sabemos o produto aqui final, que é este HNO3, mas agora vamos ter que fazer até chegar ao amoníaco, por isso vamos ter que fazer aqui o processo ao contrário. Portanto, no primeiro passo, vamos aqui começar com a massa do HNO3, que sabemos que são 1200 toneladas. Isto corresponde à massa, no fundo, obtida. Só que nós vamos ter que converter isto para a quantidade de matéria para fazermos o coeficiente, a estequiometria. Então, 1200 toneladas é como se fosse 1200 vezes 10 elevado a 3 kg, que dá 1200 vezes 10 elevado a 6 gramas. Ou então, 1,200 vezes 10 elevado a... Ora bem, vamos aqui juntar estas três casas, por isso 9 gramas. Como no enunciado diz-nos que a massa molar do HNO3 é 63,02 gramas por mol, então agora já podemos calcular o N, ou seja, o N obtido de HNO3. Ou seja, vai ficar massa sobre massa molar.
Por isso fica 1,200 vezes 10 elevado a 9, a dividir por 63,02, e isto vai dar 1,904 vezes 10 elevado a vezes 10 elevado a 7 mol. Agora, como nos dão que o rendimento desta terceira etapa é 75%, então o rendimento vai ser o N de HNO3 obtido, a dividir pelo o N de HNO3 teórico, vezes 100. Portanto, vai ficar 75% é igual ao N de HNO3 obtido, até já posso substituir, não é? Portanto, que foi o que nós obtivemos na primeira etapa, ou seja, no primeiro passo, 1,904 vezes 10 elevado a 7, a dividir pelo N de HNO3, que vai ser na teoria, por isso teórico, vezes 100. Ou seja, 0,75 é igual a 1,904 vezes 10 elevado a 7 sobre o N de HNO3 teórico. Portanto, para descobrir o N de HNO3 teórico, fica 1,904 vezes 10 elevado a 7 sobre 0,75. Portanto, fica o N de HNO3 teórico, que vai ser igual a 2,539 vezes 10 elevado a 7 mol. Ok. Então, isto é o que nós obtemos no teórico, que nos vai permitir fazer a estequiometria aqui para a primeira reação, que eu vou fazer aqui cópia, para não ter que estar. Portanto, isto é a nossa terceira etapa. Portanto, eu vou puxar aqui para baixo. Ok. Entretanto, vou aproveitar e vou descer aqui. E agora, então, vamos fazer aqui, então, na terceira etapa, vamos fazer estequiometria, porque entretanto nós já fomos descobrir quanto é que temos do HNO3 e queremos descobrir o NO2, que é para podermos usar na segunda etapa. Então, esta é a terceira etapa da produção, para a produção do HNO3, em que vamos usar então que 3 mol de NO2, com 3 mol conseguimos obter, teoricamente, 2 mol de HNO2, sendo assim, como nós temos 2,539 vezes 10 elevado a 7 mol de HNO2, isto é X mol de NO2. Então, significa de HNO3 aqui, supostamente, não é? É assim, senhora. Ok, então vamos aqui ter X igual a 3,809 vezes 10 elevado a 7 mol de NO2. Agora, nós estamos a andar para trás, ok? Agora temos que ir buscar aqui a segunda etapa. E na segunda etapa, ok, aqui na segunda etapa, o nosso quarto passo, mas isto corresponde à segunda etapa. Então, agora nós já temos quanto é que, ou seja, isto é o que vem da etapa anterior, ok? Para agora conseguimos, por estequiometria, chegar ao NO. Só que aqui a estequiometria é de 2 para 2, ou seja, no fundo, 2 mol de NO, obtemos 2 mol de NO2. Então, como temos 3,809 vezes 10 elevado a 7 mol de NO2. Então vamos ter, não vou chamar X, vou chamar Y. Y mol de NO. E não esquecer que nestas duas etapas, a segunda e a primeira, o rendimento é 100%, por isso não temos que fazer aqui nenhuma fórmula com o rendimento, está bem? Por isso é que eu posso fazer logo diretamente a estequiometria. E agora ainda temos que voltar mais uma para trás, ou seja, temos aqui aquela que nós queríamos chegar, que era o amoníaco.
Então, vamos para aqui. Ok. E é nosso quinto passo, mas corresponde aqui o quinto passo à primeira etapa. E nesta primeira etapa, nós então podemos dizer que com 4 mol de amoníaco, obtemos, por isso, neste caso, eu vou passar deste para este e este vai para aqui. Então, 4 mol de amoníaco vai dar origem a 4 mol de NO. Então, significa que 3,809 vezes 10 elevado a 7 mol de NO dava Z mol de NH3, para não usar X, está bem? Então fica Z, vai ser igual a 3,809 vezes 10 elevado a 7 mol de amoníaco. Ok. E agora já posso calcular a massa. Então, a massa de amoníaco esperada, ou aquela que nós devemos partir para chegar àquelas 1200 toneladas, então vai ser o N de NH3 vezes a massa molar do NH3. Portanto, fica os 3,809 vezes 10 elevado a 7 vezes o amoníaco, que é 17,04, e ao fazer esta conta vai dar aproximadamente 6,5 vezes 10 elevado a 5 gramas. 10, desculpa, já estava por em quilogramas, na verdade, ou seja, isto era 10 elevado a 8 gramas, que é 6,5 vezes 10 elevado a 5 quilogramas. Ok, vamos só ver aqui os critérios para esta questão. Por isso, era calcular a quantidade de HNO3 que seria obtida se o rendimento fosse 100%, ou seja, neste caso era a primeira etapa, ok, aqui da minha resolução, portanto isto era o primeiro tópico. Depois, aqui, calcular a quantidade de NO2 necessária na etapa 3, portanto significa que era este o segundo tópico, a ser cotado ali nos critérios. E depois relacionar as quantidades e obter a massa, portanto, ou seja, os outros passos que eu fiz aqui, que foi no fundo estas estequiometrias até chegar à massa, correspondia ao terceiro e último tópico, tá bem? Portanto, estas aqui corresponderiam no fundo ao terceiro tópico da correção. 6.4. De acordo com os princípios da química verde, que apela à sustentabilidade dos processos químicos industriais na obtenção do HNO3 pelo processo de Ostwald, seria vantajoso reutilizar o NO resultante da... Ok, então se calhar vamos puxar aqui as equações cá para baixo, também para não ter que estar sempre a subir. Portanto, eu vou fazer aqui uma cópia novamente. Ok. Pronto, isto são as nossas etapas. E o que é que acontece? Ele diz que, ou seja, de forma à obtenção da HNO3, seria vantajoso reutilizar o NO. Então, em primeiro lugar, se é para reutilizar o NO tem que surgir como produto. Então, significa que o NO surge como produto na etapa 3 e na etapa 1. Portanto, significa que eu teria que aproveitar o NO. E agora reparem, ele diz-nos que temos aqui as opções, ou seja, eu tinha que reaproveitar, portanto, então significa que eu tenho aqui o NO como produto, também tenho aqui, e ele vai ter que ser reaproveitado para ser introduzido, deixa eu sublinhar aqui outra vez, como, ou seja, para ser reaproveitado tem que ser depois introduzido como reagente, não é? Portanto, então vai ter que ser forçosamente utilizado à etapa 2. Então, para utilizar, para reaproveitar, então na primeira dizia o NO resultante da etapa 3, ok, temos a etapa 3, para usar na etapa 1. Pois, só que na etapa 1 o NO surge também como produto, então não seria aproveitado como reagente, então esta não pode ser. Depois, aproveitar o NO da etapa 3 na etapa 2, sim, ou seja, ele seria reaproveitado como reagente, por isso esta pode ser. Depois, seria vantajoso reutilizar o NO da etapa 1 na etapa 2, ok? Esta aqui também daria.
Então vamos ver depois a diferença entre estas duas e depois utilizar o NO da etapa 1 na etapa 3, ok? Então estas aqui também já não dá. Só que o que é que acontece? Aqui o princípio da química verde, ou seja, é no fundo reaproveitar, ou seja, o nosso objetivo é a obtenção de HNO3. Então significa que o nosso objetivo era reaproveitar, portanto, quando nós fazemos a formação ali do HNO3, há um excedente, ou seja, há aquele extra que não é vantajoso. Então significa que relativamente ao processo de obtenção do HNO3, o que nós queríamos fazer é, de forma a tornar o processo mais vantajoso, era utilizar todos os produtos resultantes nessa formação. Então o que fazia sentido era reaproveitar o NO para aqui, porque no fundo a passagem da etapa 1 para a etapa 2 já é que é necessária para chegar ao HNO3, por isso este era o processo normal, por isso este aqui também não fazia sentido. Então a única correta aqui seria, eu só tinha sublinhado que era para vermos, é a C, está bem? Portanto, ou seja, este é o processo normal, ou seja, passar da etapa 1 para a etapa 2, por isso não tem nada a ver aqui como reaproveitar, ou seja, isto era a sequência normal, portanto, da etapa 1 passar para a etapa 2 e da etapa 2 passar para a etapa 3. Agora, para reaproveitar, então significa que eu vou aproveitar o excesso que saiu aqui da reação 3 como reagente na etapa 2 e assim fica aqui um processo cíclico em que tudo poderá ser reutilizado. Então aqui a opção correta seria a B. No exercício 7, é um exercício de titulação, por isso eu, à medida que for aqui já lendo, vou já tirando as informações. Então diz-nos, numa titulação a 25 graus, 10 ml de uma solução diluída de ácido nítrico foram titulados, ok? Então aqui nós já podemos dizer, ou seja, o nosso titulado vai ser a solução de ácido nítrico, e o nosso titulante vai ser a solução padrão, que diz a seguir, de NaOH. E que informações nós temos aqui? Portanto, titularam-se, então, isto é os 10 ml, eu vou colocar aqui em baixo, ou seja, o volume do ácido foi 10 ml. Temos a massa molar do HNO3 e foram titulados como a solução padrão de hidróxido de sódio e dão-nos aqui esta informação, ou seja, dão-nos aqui que a concentração da base é 0,100 mol por decímetro cúbico. A reação que ocorre pode ser traduzida, temos aqui a nossa reação, não é? Portanto, ou seja, o ácido a reagir com a base a dar origem a sal mais água. O volume da base gasto até se atingir o ponto de equivalência, ou seja, o volume de titulante gasto foi portanto, então o volume da base é 13,80 ml. E agora, na primeira diz, a medição do volume gasto de NaOH foi realizada recorrendo a... Então não se esqueçam que a adição do titulante é sempre feita com recurso a uma bureta, não é? Que é aquela que tem a torneirazinha, que é para podermos regular. Portanto, então significa que não faz sentido que seja esta. Tendo sido registada uma incerteza de leitura, então se olhamos aqui para a nossa medição, eles conseguiram ir até às centésimas. Então significa que dentre as duas opções que nós temos, nós vamos escolher a 0.05, que é a possibilidade, não é, de ler até àquela unidade, está bem? Então significa que neste caso seria as centésimas. Então esta ficava excluída e seria a primeira. Seleciona a opção que apresenta o esboço fotográfico que representa a curva de titulação a 25 graus. Então, a primeira coisa que nós sabemos é que é uma titulação de um ácido forte com uma base forte. Então, quando é uma titulação ácido forte, base forte, o pH no ponto de equivalência tem que ser 7. E então significa que com isso posso escolher a opção B e a opção D. Depois, diz-nos que o volume de base gasto até se atingir o ponto de equivalência foi de 13,80. Então significa que se esse foi o volume de base gasto, então aqui, como no eixo do X nós colocamos sempre o volume de base gasto, tinha que ser os tais 13,80. Então só podia ser a opção A. Agora,
A solução aquosa diluída de HNO3, reparem que logo no enunciado diz que foi utilizada uma solução aquosa diluída, ok? Por isso podemos utilizar estas informações que eu tinha recolhido aqui, está bem? Por isso eu vou levá-las comigo aqui para baixo. Oh, ok, vamos ver se vou tentar arrastar aqui para baixo. Ok. Então, a solução aquosa diluída de HNO3 foi preparada a partir de uma solução concentrada do mesmo ácido. E o nosso objetivo é determinar a razão entre as concentrações das soluções aquosas de HNO3, a concentrada e sob a diluída. Então, eu quero fazer aqui uma razão, ou seja, vamos fazer aqui um quociente entre a concentração do HNO3, NO3 na solução mais concentrada e a concentração do HNO3 na solução mais diluída. Ok, então significa que, com base na estequiometria da reação, ou seja, aquilo que nós tínhamos aqui em cima, nós vemos que no ponto de equivalência a quantidade de ácido que vai ser gasto será igual à quantidade da base. Então significa que, eu vou começar por aí, ou seja, por estequiometria, no ponto de equivalência, então vamos colocar que a quantidade que será consumida de ácido é igual à quantidade da base. Portanto, a concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual à concentração da base vezes o volume da base. A concentração do ácido nós não temos, o volume do ácido vai ser 10 vezes, vamos passar isto para decímetros cúbicos, a concentração da base é 0,100 e o volume da base, também vou passar tudo para a mesma unidade, decímetro cúbico, embora aqui depois acabaria por cortar, mas a concentração do ácido seria 0,100 vezes 13,80 vezes 10 elevado a menos 3, a dividir por 10 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, a concentração do ácido é 0,138 mol por decímetro cúbico, sendo que esta já é da solução mais diluída. Ou seja, eu já posso pôr aqui no meu quociente que este valor aqui em baixo é 0,138. Agora, da passagem da solução mais concentrada para a solução mais diluída, nós sabemos que na diluição nós só alteramos o volume. Então eu posso dizer que a quantidade de HNO3 na solução concentrada é igual à quantidade de HNO3 na solução mais diluída. Ou seja, nós a partir aqui das informações, por isso nós entretanto já sabemos aqui as concentrações, então significa que eu posso calcular o fator de diluição, porque o nosso objetivo é chegar ao volume, por isso nós podemos determinar a quantidade de matéria, ou seja, da solução mais concentrada, por isso esta aqui, ou seja, este valor aqui seria 0,138, ou seja, peço desculpa, nós vamos conseguir calcular através da solução mais diluída, por isso, na diluída, que era a que nós tínhamos ali, podemos fazer então C vezes V, ou seja, C do ácido vezes o volume do ácido, ou seja, fica 0,138 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 3, que vai dar 1,38 vezes 10 elevado a menos 3 mol. E agora vamos determinar a massa que está presente nesta solução mais concentrada. Por isso, a massa da HNO3 na solução mais concentrada vai ser N vezes massa molar, ou seja, vai ser 1,38 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a massa molar que já se encontrava no enunciado. Ou seja, vai dar 8,70 vezes 10 elevado a menos 2 gramas.
Agora, como nós temos ali acesso à percentagem em massa, a percentagem em massa dá-nos a massa de HNO3 que existe na massa de solução. Então, significa que aqui no quarto passo eu vou usar que a percentagem em massa, neste exercício, seria a massa de HNO3 a dividir pela massa da solução vezes 100. Portanto, vai ser 0,35, já tirando a percentagem, de 8,70 vezes 10 elevado a menos 2 a dividir pela massa da solução. Então, a massa de solução ficava igual a 8,70 vezes 10 elevado a menos 2 a dividir por 0,35, ou seja, tenho que puxar novamente isto aqui para baixo. Então, a massa da solução seria 0,249 gramas. Agora, como também temos acesso no enunciado ao ρ da solução, portanto, eu já usei a percentagem em massa e agora vou usar o ρ da solução, então podemos fazer que ρ da solução seria a massa da solução a dividir pelo volume da solução. Então, significa que o ρ, que é 1,260, vai ser igual a 0,249 a dividir pelo volume de solução. Portanto, o volume da solução seria igual a 0,249 sobre 1,260, ou seja, o volume da solução vai ser 0,198 decímetros cúbicos. Portanto, significa que a concentração do H, notando com o H, do HNO3 na solução mais concentrada, digamos assim, vai ser o N, que já tínhamos, ou seja, agora vamos buscar aqui em cima, portanto vai ser o N da solução mais concentrada, vou pôr aqui o amarelo, este, ok, que já tinha sido determinado, a dividir pelo volume, ou seja, vai ficar 1,38 vezes 10 elevado a menos 3 a dividir por 0,198, e aqui eu enganei-me, não é decímetro cúbico, porque o ρ da solução estava em grama por centímetro cúbico. Por isso, na verdade, aqui está a dar em centímetro cúbico, e agora é que eu vou passar para decímetro cúbico, para a densidade dar em mol por decímetro cúbico. Então fica 6,97 mol por decímetro cúbico. E agora, por último, faço então o quociente HDNO3 da solução mais concentrada a dividir pela concentração do HNO3 da solução mais diluída. Ou seja, ficava os 6,97 a dividir pelos 0,138 e isto dava aproximadamente 51. Só para vermos aqui os tópicos. Portanto, nós tínhamos que determinar a concentração da solução aquosa concentrada de HNO3, que deu-se aqui, a solução da solução concentrada, por isso era aqui mais para cima. Já me perdi o que era para ir buscar. Determinar, sim, calcular a concentração da solução aquosa. Concentração da solução mais concentrada está aqui. Este foi o primeiro tópico. Ok. Depois, calcular a concentração da solução aquosa mais diluída. Está aqui. Segundo tópico. Está aqui em cima. Ok. Depois, calcular a razão entre as duas. Então, significa que está aqui. Está bem? Portanto, estão aqui os 3 tópicos da resolução deste exercício. Ok, vamos ao exercício 8 e diz-nos o seguinte. Na Antártida, um
meteorito de 12 kg à temperatura de 3100 graus enterra-se num bloco de gelo de grandes dimensões com uma velocidade de 10 km por segundo, em modo. Admita que o bloco de gelo se encontra à temperatura de 0 graus, toda a energia cinética, isto vai ser importante, do meteorito é utilizada para fundir o gelo do bloco, que a capacidade térmica máxima do material que constitui o meteorito é este valor, que a temperatura de fusão do gelo é 0 graus, que a variação da entalpia mássica da fusão do gelo é este valor. E o nosso objetivo é descobrir a massa de gelo que se funde, considerando que no final o sistema meteorito mais bloco de gelo se encontra a 0 graus. Ok, então vamos por partes. Vamos começar por trabalhar aqui com o meteorito. Então reparem que o meteorito é que está a uma temperatura maior, o que significa que é o meteorito que vai ceder energia ao bloco de gelo. E o meteorito tem aqui, ou seja, a variação, portanto, ele é que vai ceder a sua energia ao gelo, então significa que a variação de energia interna, neste caso, poderá ser feita por trabalho e por calor, porque temos aqui uma cedência de energia cinética, ok? E depois temos uma cedência na forma de calor, em que neste caso vão ser ambas negativas, porque ele vai ceder energia ao gelo. Então, se começamos pela energia cinética, portanto, a energia cinética aqui seria o meio, vezes a massa, vezes a velocidade ao quadrado. E aqui atenção às unidades, aqui estava a 10 km por segundo, por isso esta velocidade teria que ser 10 vezes 10 elevado a 3 metro por segundo. E ficava o meio da massa do meteorito vezes então 10 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado. E isto vai dar 6,0 vezes 10 elevado a 8 joule. Portanto, isto seria a primeira etapa. Agora, a segunda etapa seria calcular a energia que ele irá perder sob a forma de calor. Então significa que nós vamos usar que é a massa do meteorito vezes a capacidade térmica mássica do meteorito vezes a sua variação de temperatura. Então será 12 vezes 830 vezes, e agora a sua variação de temperatura, vamos lá ver, ele começa com uma temperatura de 3100, mas no final o sistema vai estar a 0 graus, então aqui fica 0. Portanto, vai dar menos 3,09 vezes 10 elevado a 7 joule. Portanto, significa que a variação de energia interna para o meteorito vai ser menos 6,0 vezes 10 levantado a 8, que é a energia que ele vai ceder sob a forma, digamos, de trabalho, e depois aqui menos 3,09 vezes 10 levantado a 7, e ele vai ceder então menos 6,31 vezes 10 elevado a 8 joule. Então significa que no caso do gelo, uma vez que diz que, portanto, considerando que no final, ou seja, vai haver toda aqui uma transferência de energia do meteorito para o bloco de gelo, então eu posso afirmar que a energia que vai ser recebida, neste caso pelo gelo, vai ser simétrica da energia cedida pelo meteorito. Ou seja, nós vamos utilizar esta relação para conseguir calcular a massa de gelo. Por isso, vai ficar massa de gelo vezes a capacidade térmica mássica vezes a variação da entalpia mássica do gelo, porque neste caso o gelo está já no seu estado de fusão. Então significa que, como já estamos a trabalhar no estado de fusão, significa que só vamos aproveitar esta energia para conseguir fazer ou seja, como se fosse para aproveitar para fazer a mudança de estado físico, que é como funciona aqui como energia potencial. Então fica aqui os 3,34 vezes 10 elevado a 5, que será igual a menos, e vamos pôr aqui menos 6,31 vezes 10 levantado a 8. Portanto, aqui, aqui o que nós usamos é massa do gelo vezes a variação de entalpia de fusão do gelo. Portanto, significa que, ao fazermos agora esta conta para terminar aqui o exercício, vai nos dar que a massa de gelo
vai ser igual a 6,31 vezes 10 elevado a 8, a dividir por 3,34 vezes 10 elevado a 5. Ou seja, a massa de gelo vai ser 2,0 vezes 10 elevado a 3 kg. Vamos ver aqui os tópicos de resposta desta. Calcular a energia transferida para o gelo sob a forma de calor. Então, os 3,1 vezes 10 vão estar aqui o primeiro tópico de resposta. Depois, calcular a energia transferida para o gelo proveniente da energia cinética do meteorito. Então, significa que este seria o nosso segundo tópico. Não este, peço desculpa, que é a energia cinética. Então, eles só foi... Não, já estava por aqui energia total. E este é que é o segundo tópico. Depois... 6,0. Exatamente. E depois calcular a massa de gelo. Pronto, então essa já seria o tópico final. Ok, vamos ao último exercício. Considera a informação dada nas seguintes tiras de uma banda desenhada de ficção científica. E temos ali a chegar, iniciar a manobra de aproximação. Terra, aqui no Polo Norte não há sinais de vida. Vou dar a volta pelo Polo Sul. E dá-nos logo esta informação aqui, ou seja, 50 km a volta completa. E reparem que, se virem aqui a orientação das setas, eu estava-vos a dar a volta completa, como sendo aqui, estes 50 km é como se fosse o perímetro desta circunferência. Então, no fundo, eu já posso tirar daqui que o perímetro da circunferência seria 50 km. E então, a partir da fórmula do perímetro, ou seja, 2π vezes o raio, seria igual a 50. Então, o raio seria 50 sobre 2π. Então, o raio deste astro é a 7,96 km. Depois diz, a filmar a experiência, largar a 1,60 metros do solo ao mesmo tempo um martelo e uma pena. Então significa que se nós colocarmos aqui um referencial, tirei daqui bem. Ok, se colocarmos aqui um referencial, está bem? Depois sentido, portanto, aqui a origem, então eles estão a dizer que se largar aqui o objeto, ok, ele vai estar sujeito aqui à aceleração gravítica, mas que inicia aqui a 1,60 metros e largar ao mesmo tempo e diz 1,7 segundos para ambos. Então esta ideia aqui de que eles chegam ao solo ao mesmo tempo, faz parte da atividade laboratorial em que nós vimos que só chegam ao solo ao mesmo tempo na ausência de resistência do ar. Então, a única força na ausência de resistência. Então, significa que a única força que está a ser aplicada nos objetos é o seu peso. Então, a partir daqui, eu poderia, portanto, e o nosso objetivo do exercício era, admitindo que o planeta é esférico e densidade uniforme, determina a partir dos dados fornecidos da banda desenhada a massa do planeta. Então, significa que eu posso aqui, como eu já fiz aqui um referencial, posso utilizar as equações de movimento, ou seja, y é igual a y0, mais velocidade inicial t, mais o meio da aceleração t ao quadrado. Então vamos ver, ou seja, vamos começar por tentar descobrir a aceleração, porque nós já sabemos, ele vai chegar ao solo, partindo de uma posição inicial de 1,60, vai ser largado, portanto, e diz aqui largar, por isso significa que não tem velocidade inicial, mas a aceleração neste caso vai estar no sentido contrário ao movimento, por isso eu vou deixar aqui negativo. E o tempo que ele demora era 1,7, que ele diz ali que era 1,7 segundos para ambos. Então isto ficava menos 1,60 é igual a menos 1 meio vezes a aceleração vezes 1,7 ao quadrado. Portanto, 2 vezes 1,60 a dividir por 1,7 ao quadrado é igual a aceleração. Então aqui a nossa aceleração seria aproximadamente 1,11 metros por segundo ao quadrado.
Agora, já temos a aceleração, mas o nosso objetivo é descobrir a massa. E nós sabemos que, no caso dos corpos que estão aqui à superfície terrestre, eles vão estar sujeitos, não é? Portanto, eles estão sujeitos aqui à superfície do planeta. Peço desculpa que eu não sei, nem sei qual é o planeta. Estou a dizer para a superfície terrestre, mas não é o planeta Terra, obviamente. Portanto, eles vão estar sujeitos a uma força, que é uma força centrípeta, mas que corresponde à força gravítica. Então significa que se força centrípeta é igual a força gravítica, então este é o nosso corpo, então significa que a massa do corpo vezes a aceleração centrípeta é igual a constante de gravitação universal, massa do corpo, massa do planeta, raio da órbita ao quadrado. As massas do corpo vão cortar, a aceleração a que ele está sujeito é 1,11. A constante de gravitação universal é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. A massa do planeta é o que nós queremos descobrir e o raio foi o que eu fui descobrir lá em cima, que era 7,96. Porque neste caso, como vai estar à superfície do planeta, porque ele deixa cair a 1, ou seja, perto do solo, então significa que vai ficar aqui os 7,96. Está em quilómetros, eu vou pôr aqui vezes 10 levantado a 3 para passar para metros. Então chegamos à conclusão que a massa seria 1,11 vezes 7,96 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado, a dividir por 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Por isso, a massa seria aproximadamente 1,05 vezes 10 elevado a 18 kg. Ok, vamos só confirmar, por isso os tópicos eram começar por calcular a aceleração gravítica, 1,11, ok, tem aqui o primeiro tópico, e depois o segundo tópico era então determinar a massa do planeta. Segundo tópico. E está feito. Espero que esta resolução vos seja útil, nem que seja para poderem voltar a repetir este exame e a treiná-lo, e vemos no próximo vídeo.